Saudações BV especialistas, Butini quem fala, e hoje nós vamos aprender a mexer com mapas no Power BI, então fica aí pro vídeo. Bem galera, a aula de hoje é sobre como fazer mapas e configurar mapas no Power BI, então eu vou dar uma pequena aula, um básico sobre como que vocês começam a trabalhar com mapas no Power BI. E para isso a gente vai importar uma base nova, né? Uma base de vendas de produtos, nessa base tem os dados de região, né? Cidade, estado e país dessas vendas. E com esses dados, pessoal, a gente vai montar um mapa de vendas, né, no Power BI para mostrar para vocês que é muito fácil e muito útil. Então vamos lá. Então para a tela aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como que a gente começa. Então primeira coisa, a gente vai importar os dados. Os dados que nós temos aqui são dados de Excel, né? Então tabelas de Excel. Então eu vou começar por aqui. Dados venda, esse é o nosso arquivo. Vou clicar nele, vou abrir e ele vai carregar as tabelas que existem lá no arquivo, tá? São 3 tabelas que temos, tá, pessoal? Produtos, vendas, vendedores. Vou marcar todas aqui para a gente exportar elas, tratar os dados para a gente ver o que tem dentro de cada tabela. Então vamos lá. Na primeira aqui, pessoal, produtos, nós temos cadastro dos produtos, né? Então a gente tem o ID do produto e o valor. Eu vou alterar esse ID de produto para texto, para ficar uniforme com todas as tabelas, ok? E aqui está pronto, né? Vou para vendedores. Aqui nós temos os cadastros de vendedores. Mesma coisa, o ID de vendedor aqui, ó, está vendo que a coluna está com um nome estranho e o ID de vendedor e o vendedor está na segunda linha. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso transformar a primeira linha em cabeçalho. Aqui, ó, é só marcar a tabela, usar aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho dentro do menu página inicial. Então cliquei, ele promove a primeira linha para cabeçalho e aqui eu já posso colocar o ID vendedor com formato de texto. Pronto, certinho. Agora vamos para a tabela de vendas, que é de fato a nossa tabela fato, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho ID venda, vou colocar em texto. O vendedor, também vou colocar em texto, que é o ID do vendedor. O ID do produto, que eu também vou colocar em texto. E a quantidade vendida. Ok, essa quantidade vendida é mesmo em número, né, inteiro. A cidade, o estado e o país, todos em formato de texto. É com esses dados aqui, pessoal, que nós vamos montar o nosso mapa, ok? Então vamos aqui, todas as tabelas já tratadas. Então vamos fechar e aplicar para mandar para o Power BI, ok? Aplicando as alterações, feito o carregamento, pessoal, agora a gente vai para a segunda etapa, que são os relacionamentos. Então a gente clica aqui, exibição de modelos, né, e vamos fazer os nossos relacionamentos. Então aqui eu tenho 3 tabelas. Tabela vendas, que é a nossa tabela fato, onde os fatos ocorrem, e 2 tabelas de dimensão, que é as tabelas de estrutura, que vai ajudar a gente a fazer os filtros dentro do Power BI. São a tabela de produto e a tabela de vendedor. Essas 2 tabelas de dimensão se relacionam com a tabela de vendas justamente pelos IDs. Então aqui eu tenho ID do produto e na tabela de venda eu tenho produto. As duas colunas não estão com o mesmo nome, tá? Por isso que elas não se relacionaram de maneira automática. Então eu vou ter que fazer isso. Então eu pego o ID do produto, marco ele, arrasto até produto e solto. Ele vai criar o relacionamento. Tá vendo? Criar o relacionamento criado. Unidirecional. Então ele vai do produto para a venda. Então a tabela produto filtra a tabela vendas, ok? Vendedores a mesma coisa. Deixa eu expandir um pouquinho aqui, ó. Eu tenho o ID de vendedor e eu tenho o vendedor aqui. Eu vou clicar no vendedor, arrastar ele até vendedor aqui. Ok, relacionamento criado. Eu tenho uma relação entre a tabela de vendedor e a tabela de vendas. Então a tabela de vendedor vai filtrar
a tabela de vendas. Ok? Relacionamentos criados, agora a gente pode voltar para o nosso dashboard e começar a trabalhar nisso, tá? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Deixa eu colocar um visual de tabela aqui para a gente começar a trabalhar nossos dados, né? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. E a primeira coisa, eu vou trazer o produto. Vou jogar o produto aqui, ó. Vou colocar a descrição do produto que é melhor, tá? Então eu tenho lá bermuda, calça, camisa, meia e top. E aqui eu tenho as vendas de cada produto. Então quantidade vendida. Soma da quantidade vendida de cada produto. Essa coluna. E os valores. Eu não tenho valor, né? Eu não tenho valor aqui. O que eu faço, Butini? Bom, então, né, rapidinho aqui, vamos montar uma medida para calcular esse valor. O que eu tenho aqui? Deixa eu em exibição de dados aqui para a gente estudar o que a gente tem. Eu tenho aqui uma tabela de vendas. O que ela me dá? O ID da venda, ou seja, a marcação daquela venda, o vendedor que fez a venda através do código dele, o código do produto que foi vendido, a quantidade vendida daquele produto e a cidade, estado e país em que aquela quantidade foi vendida. Então, notem aqui que eu não tenho o valor, né? Eu tenho a quantidade. Só que onde que eu tenho o valor? Eu tenho na tabela produto. ID do produto, produto, valor. Então, com esses dois dados, a quantidade vendida e o valor, eu consigo saber o valor da venda de cada produto. Como que eu faço isso, Butini? Vamos lá criar uma medida. A gente vem aqui, página inicial aqui, ó, e inserir dados. Clicar em inserir dados e carregar uma tabela aqui com o nome de medidas. Vou carregar ela. Ela vai aparecer aqui para mim do ladinho, tá? Medidas. Cliquei com o botão direito em cima de medidas, nova medida, tá? Então, vamos pensar, o que eu preciso aqui? Eu preciso calcular o valor, a quantidade vendida do produto com o valor daquele produto, ok? Então, a primeira coisa, então vamos colocar aqui, ó, faturamento, que é o que eu quero, ok? Shift Enter. Eu vou chamar a função calculate. Por quê? Porque eu preciso de saber a soma da coluna quantidade vendida, ok? Então eu vou pegar a soma da quantidade vendida, né? Shift Enter, fechei o sum. Ok, o que eu tenho que fazer com essa quantidade vendida? Eu tenho que multiplicar, né? Multiplicar pela soma do valor de cada produto. Fechei minha soma, Shift Enter, fechei o calculate e dei Enter. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo um cálculo, soma da quantidade vendida vezes a soma dos valores dos produtos. Então quando eu fizer isso no filtro, quando eu jogar ele na tabela e ele filtrar, ele vai me dar a quantidade vendida daquele produto vezes o valor daquele produto. Então vamos lá, vamos colocar esse valor na tabela. Cliquei fora, cliquei na tabela e vou pegar esse faturamento e vou empurrar para cá. Ó. Quando eu fizer isso, ele vai me dar o faturamento de cada produto. Deixa eu mudar aqui o formato para moeda, para ficar mais fácil da gente visualizar, ok? E deixa eu aumentar um pouquinho aqui o valor dessa tabela. Olha isso então, pessoal. Eu tenho o produto, bermuda, calça, camisa, meia, saia, top, a quantidade vendida daquele produto total e o faturamento dele, né? Aí eu tenho uma série de outros filtros que eu posso fazer aqui dentro, né? Ou série de outras estratificações que eu posso fazer aqui dentro. Como, por exemplo, eu tenho aqui nas vendas, eu tenho a cidade ou o estado. Eu quero saber quantas unidades eu vendi de cada produto em cada estado. Então só pegar o estado aqui, ó, segurar ele e arrastar aqui para dentro, ó, jogar aqui. Olha lá. Ele me deu o produto, a quantidade vendida em cada estado, olha lá. 366 em Minas Gerais, 52 em Pernambuco, 40 no Rio de Janeiro. E o total das vendas de cada estado. Então se você pegar 366 unidades vezes o valor da bermuda, você vai chegar em 25.254. E por aí vai, pessoal, tá vendo? A fórmula de faturamento, ela é dinâmica, ela funciona junto com o filtro, tá? E
né, com esses dados a gente pode começar a trabalhar a manutenção do nosso mapa. Então eu vou criar uma segunda página aqui e vou jogar um mapa aqui. Aqui, pessoal, a gente tem vários tipos de mapas. Dentro aqui dos visuais do Power BI, a gente tem um mapa, né, e um mapa coroplético. Inicialmente na aula de hoje nós vamos tratar somente do mapa, tá? Depois na aula seguinte a gente começa a aprofundar um pouco mais nos mapas e eu vou ensinar para vocês também o mapa coroplético, ok? Então eu vou clicar aqui em mapa, vou jogar o mapa aqui para dentro e aqui a gente começa a trabalhar. Por quê? Aqui a gente tem várias análises que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode fazer uma análise de quantidade vendida por cidade, ou por estado, ou por país. E também faturamento de cada estado, país, né, ou cidade. Então vamos começar pela cidade, né? Então localização. Eu tenho a cidade, então eu vou jogar a cidade dentro da localização. Então ele me deu ali, ó, várias bolinhas em cima da cidade de cada lugar onde ocorreram vendas, ok? Só que eu posso estratificar um pouco mais esse mapa. Como assim, Butini? Eu posso mostrar visualmente em quais cidades houve mais vendas, né? Em quais cidades mais vendedores venderam. Então vamos começar por baixo, né? Vamos começar por cidade e quantidade de vendas. Então eu quero mostrar quais cidades se venderam mais e quais cidades se venderam menos. Então, ok, eu tenho aqui a localização, a legenda, latitude, longitude e o tamanho da bolha. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos usar esses campos aqui. Então, na localização eu já coloquei a cidade. Então, eu tenho as cidades que estão ocorrendo vendas, tá? Então, eu vou colocar a legenda. Qual que é a legenda? A quantidade vendida. Então, eu vou pegar a quantidade vendida e vou levar para a legenda. Então, ali, ó, eu tenho, se eu dar um zoom aqui, ó, eu tenho a quantidade vendida por cada cidade ali, ó, estratificado por produto, tá? Então, aqui, se eu pegar aqui, é quase que como se a gente tivesse um gráfico de pizza dentro de cada cidade aqui, ó. Só que fica muito difícil da gente analisar isso, né? Não é dessa forma que a gente quer analisar. Então eu vou jogar também a quantidade vendida dentro do tamanho da bolha, porque aí cada bolha vai variar em relação à quantidade vendida. Então vamos lá, jogar a quantidade vendida dentro da bolha. Olha que interessante. Então aqui, ó, ele me deu aqui de cara, ele variou a bolha de acordo com a quantidade vendida em cada cidade. Só que mesmo assim ele estratificou. Então eu posso tirar aqui, ó, por exemplo, na legenda, a quantidade vendida. Olha lá. Tirei a quantidade vendida e o que ele me deu? Ele me deu as vendas que ocorreram em cada cidade e a quantidade de vendas de cada cidade. Então eu tenho aqui, numa visualização rápida, eu consigo saber aqui que na cidade de Recife, Vitória, aqui Belo Horizonte, Campinas, São Bernardo do Campo, São Paulo, houveram muito mais vendas do que, por exemplo, em Manaus, né? Aqui 41 vendas, aqui em Recife 582 vendas, aqui em Vitória 621 vendas. Então aqui eu consigo no mapa visualmente mostrar para o meu gestor, para o meu coordenador de vendas, para o meu gerente, em quais cidades houveram mais vendas, tá? E se eu quiser especificar, só passar o mouse em cima que ele te dá a quantidade de vendas. Ah, Butini, não quero quantidade de vendas, eu quero faturamento. Ótimo, então vamos fazer aqui, ó. Eu tiro no tamanho da bolha, eu tiro a quantidade de vendas e jogo o meu faturamento, ó. Perfeito. Você percebeu que o tamanho das bolhas quase não variou em relação à quantidade de vendas? Porque o faturamento ele reflete a quantidade de vendas. Então, quanto mais unidades vendidas, maior o meu faturamento. Considerando num cenário em que a maioria dos produtos tem um valor similar entre si, né? Vamos supor que eu tenho lá um produto que vale R$500. Então, se eu vender 2 produtos daquele numa cidade, o meu faturamento vai ser muito maior do que eu vender 50 produtos de R$1 em outra cidade. Mas no caso aqui, a gente está analisando produtos com uma média parecida. Então, a quantidade vendida ela vai variar mais ou menos igual o faturamento, tá? Então, por isso que as bolhas foram
é o mesmo tamanho. Então aqui vocês conseguem perceber o poder de análise desse tipo de gráfico em relação, né, nesse caso específico, em relação ao controle de vendas. Então se eu lá sou um vendedor ou sou um gerente querendo mostrar para o meu superior um mapa de vendas de toda a minha loja, de todo o meu setor, eu consigo fazer essa estratificação. E eu consigo, pessoal, não só por cidade, mas por bairro também. Se eu tiver essa informação dentro da tabela, eu consigo. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu vou trocar cidade por estado. Então vocês vão ver aqui que vai mudar um pouco a análise, né? E ela vai adicionar também camadas às nossas análises. Então vou tirar a cidade e vou jogar o estado. Olha só que interessante. Então se eu estou fazendo análise do país, vendas naquele país, e eu não preciso descer tanto assim para a cidade, por exemplo, eu posso analisar por estado. Qual estado que eu vendi mais? Aí aqui eu tenho. Olha lá, os estados que eu vendi mais. Amazonas eu vendi pouco, Amazonas 18 mil, no caso a gente está falando de faturamento, tá? São Paulo 582 mil, Minas Gerais 358, Espírito Santo 283, Rio de Janeiro 79. Então, pessoal, com o visual de mapas, vocês conseguem analisar a informação de forma estratificada da forma que vocês quiserem, tá? Desde que haja informação para isso. E a informação que a gente tem é justamente essa. A gente vem aqui no cadastro de vendas, a gente tem informação de cidade, estado e país. Então, a gente consegue jogar isso dentro do mapa, né? Quanto mais acurada essa informação estiver, mais fácil, melhor ela vai encaixar no mapa e o mapa vai ler essa informação de forma correta, tá? Se eu estiver falando de vendas globais, né? Então, no caso aí, outros países, quanto melhor a informação tiver estratificada dentro do banco de dados, mais fácil o mapa vai ler aquilo e mais fácil vai ser para vocês analisarem, ok? Por isso que o tratamento do banco de dados, antes de começar a fazer esse tipo de análise, é muito importante, né? Essa questão dos relacionamentos que a gente fez aqui entre as tabelas fato e dimensão foi crucial para a gente montar essa medida de faturamento. Porque se não houvesse esses relacionamentos, ele não saberia dizer qual o preço de cada produto vendido naquele estado. E ele não conseguiria calcular o valor do faturamento. E aí vocês não conseguiriam analisar tanto em quantidade vendida quanto em faturamento em escala, né, global aqui no mapa, tá? Esse mapa é o mais simples dele, tá? Tem outros visuais na loja do Power BI que vocês podem importar para o aplicativo e tratar. Existe também o mapa coroplético que a gente vai tratar em outra aula, mas esse mapa aqui, numa análise básica, numa análise de informação que você tem aqui, consegue colocar tudo dentro dela e analisar, ele é muito útil, tá? E agrega muito a sua análise. Principalmente se você estiver analisando vendas, faturamento de outras áreas, filiais, né? A performance de filiais, né? Nas diversas regiões do país. Isso é muito interessante, tá? Assim como outros visuais, o visual de mapa também pode ser parametrizado, por exemplo, a cor da bolha. Eu posso mudar a cor da bolha aqui, ó, configuração geral, configuração da bolha aqui, ó, tamanho dela, as cores, ó, posso colocar uma cor mais viva aqui, né, um vermelho, um azul mais claro, ou um preto, um cinza, tá? Então eu posso mudar a cor das bolhas de acordo com o dashboard, a paleta de cores que você tem no seu dashboard, tá? E também a gente pode tirar, por exemplo, aqui o título, né? Eu posso vazar o mapa, tirar o fundo dele para ele encaixar direitinho no seu dashboard. Inclusive também eu posso vir aqui em visual aqui, ó, configurações do mapa, mudar o estilo dele. Eu posso colocar o estilo aéreo, né? Que é o satélite. Eu posso colocar o estilo escuro, né? O claro. Tudo isso, pessoal, para encaixar
no layout do seu dashboard, tá? Você coloca da forma que você acha que encaixa melhor no seu dashboard. O rodoviário também, ó. Rodoviário que mostra as linhas, né, de conexão entre as cidades e tal. Eu gosto muito desse claro aqui, que ele é mais clean, né? Dependendo da informação que você quiser mostrar, ele já é suficiente, tá? Mas claro, vai depender do dashboard que você está criando, tá? Então, pessoal, esse visual de mapas, ele é muito útil quando você está lidando com o seu dashboard, com as informações de principalmente vendas, de serviços prestados em outros estados, faturamento por região, por área, tá? Isso vai ajudar muito nas análises aí que vocês têm, ok? E essa análise, pessoal, ela pode ser feita de várias formas, de várias estratificações possíveis, né? Como vocês viram. A gente pode analisar por cidade, por estado, por país, também por bairro, né? Se você tiver essa informação, isso ajuda muito na concepção aí da análise do que você pode tirar daí, ok? Bom, na aula de hoje você aprendeu como utilizar esses mapas, né? Esse mapa. Existem outros visuais de mapa que nós vamos aprofundar no futuro, então fiquem de olho nas aulas aqui da ABV Consultoria, se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever. Você que está vendo esse vídeo e gostou do conteúdo, clica no joinha, clica no se inscrever para você receber outros conteúdos, né, à medida que eles forem postados, tá? Não deixe de dar essa força para a gente, a inscrição é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá? E compartilhe nas suas redes sociais, né? Marque a gente no Instagram, no LinkedIn, nós temos um canal no Telegram também que vocês podem entrar lá e ficar antenado de tudo que a gente está postando lá. Não deixa de seguir a gente não deixa de se inscrever, é muito importante para a gente, tá? Comenta aqui embaixo se você está gostando disso, comenta aqui embaixo os tipos de visuais que vocês querem que a gente trate, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês querem nas próximas aulas, tá? E é isso aí. Um abraço do Butini e até a próxima aula.